Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Aqueles que confiam na Palavra de Deus e aqueles que não confiam. Com esse tema, vamos ver o fim daqueles que confiaram em Deus e daqueles que não confiaram. A Palavra de Deus tem um grande poder. A Palavra de Deus ressuscita os mortos. A Palavra de Deus tem a autoridade de perdoar pecados cometidos no céu, de nos dar a vida eterna e de guiar ao reino dos céus. A Palavra de Deus também tem a autoridade de nos nomear como o sacerdócio real no céu. Embora saibamos que Deus tem grande autoridade em nossas dúvidas, podemos perguntar: Deus é tão poderoso que Ele criou os céus e a terra com a Sua Palavra. Então, não deveria ser fácil para Deus fazer as pessoas ouvirem a Sua Palavra e voltar a Ele em um instante? Se Deus tem esse poder, por que Ele nos instrui para fazer a obra do Evangelho? Deus já respondeu todas as nossas perguntas sobre por que Ele nos permitiu participar da obra do Evangelho. Deus pediu que as pessoas realizassem a obra do Evangelho, não porque Ele não tem poder, e sim porque há uma certa vontade de Deus nisso. Se entendermos isso completamente, então nunca desobedeceremos a Palavra de Deus. A obra do Evangelho pode ser feita apenas por aqueles que entendem a vontade de Deus. Deus poderia ter permitido que os israelitas entrassem na terra de Canaã, guiando-os por um caminho fácil e direto, ao invés de guiá-los pelo deserto, onde eles vivenciaram todo tipo de aflição por um período de 40 anos. Por que vocês acham que Deus os guiou por esse tipo de ambiente? Pessoal, com uma palavra, Deus criou a terra, os mares, os pássaros no céu e todo tipo de árvores. Deus até dividiu o Mar Vermelho. Vocês acreditam que Deus fez tudo isso? Deus criou os céus e a terra, que antes não existiam. Quanto mais fácil seria para Ele reunir todas as pessoas que Ele criou? Então, vocês não acham que Deus deve ter um motivo para realizar a obra do Evangelho através de nós? Deus diz: preguem o Evangelho. Porém, enquanto pregam o Evangelho, vocês passarão por muitas dificuldades e perseguições. Há pais que gostariam de ver seus amados filhos sofrerem perseguições e provas? Nenhum pai e nenhuma mãe gostariam de ver isso. No entanto, o motivo de Deus nos permitir passar por esses sofrimentos pode ser visto na história dos israelitas sendo libertos do Egito e entrando na terra de Canaã há 3.500 anos, que aconteceu como uma sombra. As pessoas que dependeram da palavra de Deus sempre testemunharam milagres em suas vidas. Mas aqueles que vivem em desobediência, sem confiar na palavra de Deus, não podem evitar de viver em um ambiente infernal. Essas pessoas não conseguem permanecer na verdade. E no final, serão destruídas, assim como os israelitas foram. Por causa de muitas tentações e distrações ao redor deles, os israelitas chegaram a se esquecer de Deus e do seu propósito depois de serem libertos do Egito. Devemos ter em mente que aqueles que agem dessa forma tola abandonarão a Deus. Leva menos de um segundo ou menos de um minuto para Deus realizar alguma coisa. Porém, há um motivo para Deus esperar tão pacientemente. Hoje, vamos descobrir o motivo através das palavras da Bíblia. Primeiro, vamos confirmar o poder das palavras de Deus. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.
E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Aqui, podemos compreender algo crucial. Qual ferramenta Deus usou na obra de criação? Foi a sua palavra. Tudo foi feito de acordo com o que Deus disse. Se Deus disser, anjos celestiais, reúnam nossa família celestial, até mesmo o caçula, seria feito imediatamente e esse lugar ficaria lotado. Deus pode encontrar todos os filhos de Sião, até mesmo o caçula, em um instante. Deus também pode derrotar todo o mal em um instante. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando os servos perguntaram ao dono, Senhor, quer que arranquemos o joio? Ele respondeu, deixe o trigo e o joio crescerem juntos até a colheita. Por que vocês acham que Deus nos permitiu crescer nesse ambiente difícil? Devemos encontrar a vontade de Deus nisso. Devemos ter em mente que tudo que Deus criou nesse mundo contém seu propósito e sua vontade. Vendo a história da criação no livro do Gênesis, capítulo 1, podemos entender facilmente como a palavra de Deus é poderosa. O poder humano pode criar o céu? Não. O poder humano pode criar a terra? Não. Porém, Deus tem o poder de criar os céus e a terra, sem usar nenhuma outra ferramenta, além de sua palavra. Irmãos e irmãs, a obra da salvação também pode ser feita em um dia. Se Deus disser, será feito em um dia. Ou em um segundo, se Deus disser, será feito em um segundo. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que tem esse poder magnífico. Vamos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Aqueles que não seguem a vontade de Deus e a desobedecem deliberadamente, se esquecem que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, é enfatizado que os céus e a terra foram feitos pela palavra de Deus. A obra do poder de Deus está espalhada como um quebra-cabeça por toda a Bíblia. Porém, quando as colocamos juntas, podemos entender que assim como o céu, o nosso ambiente também foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem grande poder, porque tudo pode ser realizado por meio dela. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob o quê? Sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Aqueles que confiam na palavra de Deus podem experimentar milagres assim. Por outro lado, aqueles que desobedecem à sua palavra não só não podem ver o reino dos céus, mas estão sempre em circunstâncias dolorosas e difíceis. Vamos ver o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. O versículo 7 diz, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro não conseguiu pescar nenhum peixe por toda a noite. Mas quando ele conseguiu, de repente pescaram uma grande quantidade de peixe, ele soube imediatamente que havia conseguido isso por causa de um poder milagroso. Depois disso, ele admitiu, eu sou um pecador. Como o Santíssimo pode se aproximar desse pecador? Por favor, se afaste de mim.
Irmãos e irmãs, aquele que vive confiando na palavra de Deus pode sempre vivenciar esse tipo de poder, assim como foi com Pedro. Aqueles que compreendem o poder da palavra de Deus irão se esforçar para viver de acordo com a sua palavra. Como no caso do apóstolo Pedro, o apóstolo João também nos diz sobre a autoridade da palavra de Deus que podemos vivenciar em nossa vida diária. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas," e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam. Os serventes que haviam tirado a água chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O poder da palavra de Deus é incrível. Quando eles encheram as talhas com água, assim como ele disse, o mestre-sala ficou surpreso com o gosto. Tinha se tornado o melhor vinho. Deus pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, sempre que Ele quiser. Podemos pensar, se Deus destrói todo o mal de uma vez, escolhe apenas os justos e os leva para o céu. Tudo pode ser realizado em apenas um dia. Por que Deus não faz isso? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele lhe disse: "Abraão." Este lhe respondeu: "Eis-me aqui." Acrescentou Deus: "Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." Mesmo na situação onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho, ele sempre se lembrou do poder da palavra de Deus. Abraão pensou: como Deus prometeu, a sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. A sua profunda vontade deve estar contida em seu mandamento de oferecer meu filho Isaque em holocausto. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá e estava prestes a sacrificá-lo em holocausto, Deus viu a fé de Abraão. Fé não é apenas dizer, "Eu amo Deus", com os nossos lábios. Mas fé é fazer o que parece ser impossível em obediência ao mandamento de Deus. Deus vê o nosso coração. Por esse motivo, Abraão recebeu o grande título de antepassado da fé. Irmãos e irmãs, aqueles que confiam na palavra de Deus sempre recebem esses milagres e bênçãos incríveis. A palavra de Deus tem autoridade e poder de fazer os mortos viverem outra vez, de permitir que pecadores eternamente imperdoáveis recebam o perdão de pecados, transformá-los em seres imortais e criar formas incríveis para eles voltarem ao céu, onde eles foram proibidos de entrar. Quando temos isso em mente, poderemos viver vidas graciosas como Abraão, Pedro e todos os antepassados da fé. Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: "Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura.
Deus deu essas ordens a Noé. Vamos ver o versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Em qualquer época, aqueles que vivem confiando na palavra de Deus sempre experimentam milagres incríveis. Abraão também experimentou o incrível e gracioso milagre no Monte Moriá. Depois de tudo, o Monte Moriá não se tornou o lugar do Templo de Jerusalém? O lugar onde foi ordenado a Abraão para sacrificar Isaque se tornou o mesmo lugar onde os sacerdotes sacrificavam ovelhas e ofereciam holocaustos todos os dias, de acordo com o horário de oração. Ali, a cidade de Jerusalém foi construída como lugar de adoração a Deus. Embora possa parecer que Deus ordenou Abraão fazer aquilo sem nenhuma razão específica, havia um propósito e uma vontade contida nela. Deus colocou significados proféticos nas vidas dos antepassados da fé do Antigo Testamento. Deus não revelou a profecia do sacrifício de Jesus através do sacrifício de ovelhas, bodes e outros animais por um período de 1500 anos? Era uma sombra para nos mostrar que Jesus Cristo, o Filho unigênito, que é a realidade, seria sacrificado na cruz. O que quer que façamos, devemos confiar na palavra de Deus e nunca se esquecer do quanto a palavra de Deus é poderosa. Contanto que obedeçamos a Deus, podemos ver milagres e até participar da sua invisível e maravilhosa providência. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 21, versículo 8. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Há sempre dois caminhos diante de nós, o caminho da vida e o caminho da morte. Aos nossos olhos, o caminho da direita pode parecer como o caminho da vida, e o caminho da esquerda pode parecer o caminho da morte. Porém, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não devemos obedecer à liderança de Deus, que é a fonte da vida, até o fim? Para obedecer à palavra de Deus até o fim, devemos poder reconhecer o poder da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Veja as estrelas espalhadas no céu noturno. A existência da Terra é extremamente insignificante. Aos olhos de Deus, a Terra é minúscula, como um grão de pó na balança. Mas a consideramos como se fosse tudo. Então, no que devemos confiar? Confiem na palavra de Deus. Se nossos pensamentos são completamente diferentes dos pensamentos de Deus, devemos seguir os pensamentos de Deus, embora possamos pensar que os nossos caminhos pareçam melhores. Então, por que Deus não usa o seu poder onipotente para concluir o Evangelho? Vamos descobrir qual é a vontade de Deus, através do livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ver o capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Isso não significa que devemos viver de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. A Bíblia testifica que havia uma razão para Deus fazer os israelitas vagarem no deserto por 40 anos, no lugar de permiti-los entrar na terra de Canaã através de um caminho fácil e direto. Deus às vezes os humilhou, às vezes os deixou ter fome, e até os alimentou com o maná do céu, que eles nunca tinham visto antes. Assim, Deus provou os israelitas para ver se eles teriam fé nele ou não. Da mesma forma, aqueles que não têm fé em Deus não são permitidos entrar no reino dos céus. No deserto, as pessoas sem fé eram deixadas de fora. Já que eles não tinham fé em Deus, os israelitas o desobedeceram quando suas opiniões eram diferentes ou suas inconveniências não eram solucionadas. Embora dissessem crer em Deus, eles apenas o consideravam como uma ferramenta para fazer a sua vida conveniente. Hoje devemos gravar profundamente em nosso coração a pergunta: por que Deus permitiu que essa situação acontecesse com os israelitas? Vocês conhecem Lázaro, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 11? Ele não esteve morto, mas se levantou e saiu de sua tumba vivo? A irmã de Lázaro, Marta, tentou impedir que Jesus entrasse na tumba de Lázaro, dizendo a ele: Senhor, agora há um mau cheiro, já que ele está morto há 4 dias. O Senhor não precisa se preocupar conosco. Jesus respondeu: Ele que crê em mim viverá, mesmo que morra. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Marta tinha dúvidas, mas ela respondeu: Sim, Senhor. Embora eu creia, eu nunca vi alguém que morresse voltar à vida. Então Jesus a fez testemunhar esse milagre. Lázaro, saia. Nesse momento, Lázaro saiu com todo o seu corpo enrolado em linho. Por que Deus mostrou tanto favor a Lázaro? Entre tantos leprosos, por que Deus curou apenas alguns? Deus não quer que as pessoas creiam nele apenas por causa desses milagres. Às vezes, Deus humilha o seu povo, os faz ter fome, os colocam em circunstâncias desfavoráveis, mas às vezes Ele os coloca em circunstâncias favoráveis. Através de todos esses processos, Deus está procurando e selecionando o povo que não perderá sua fé em Deus até o fim. Somos pecadores do céu. Depois de vir à Terra, pecadores não devem tirar vantagem de Deus. Por exemplo, se as pessoas acreditam que Deus está apenas lá para servi-los, pensando, eu preciso que Deus faça isso ou aquilo por mim, elas estão erradas. Se pecadores fossem deixados sozinhos, eles seriam destinados a ser levados ao eterno inferno. Deus veio a esta terra para os pecadores celestiais, que merecem essa punição. E mais uma vez os deu a incrível graça da redenção. Deus perdoou todos os pecados que eles cometeram no passado. A quem foi permitido voltar ao lar celestial? Somente o povo que tem fé em Deus. Então, o que é fé? Para nos separar, Deus permite que muitas situações diferentes aconteçam ao nosso redor todos os dias.
Nessas situações, Deus determina se temos fé em Deus ou não. Como Salomão distinguiu entre a verdadeira mãe e a falsa mãe, quando o teste de DNA não existia, ele fez distinção entre a verdadeira mãe e a falsa mãe através do amor natural da verdadeira mãe e pela compaixão ao seu filho. Foi assim que ele pôde reconhecer a verdadeira mãe. Deus está analisando se as pessoas realmente creem nele ou não, embora elas digam, Senhor, Senhor, com seus lábios. Os israelitas diziam, eu creio em Deus, eu creio. Porém, quando foram colocados em situações difíceis, como eles trataram Deus embora dissessem crer nele e ser o seu povo, eles viraram as suas costas para Deus e o traíram. Os israelitas reclamaram dizendo, não era melhor quando estávamos na terra do Egito? Por que nos trouxe para esse deserto e nos faz morrer de fome? Ouvindo eles dizerem isso constantemente, Deus ficou com o coração partido. Mais uma vez, ele deixou de fora os que não tinham fé. Quando o trigo e a palha estão juntos, é difícil distinguir entre os dois. Porém, quando o vento sopra, toda a palha será levada. A única coisa que permanecerá é o trigo. Deus certamente separará os dois. Vamos ver o versículo 2 de novo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus os provou para saber se eles obedeceriam à palavra de Deus e se eles acreditavam em Deus ou não. Para ensinar aos israelitas a verdade do sábado, Deus deu o maná a eles por 5 dias, mas dava o dobro no 6º dia, no dia anterior ao sábado. No 7º dia, o sábado, nenhum maná chovia do céu. Deus criou todas as situações nas vidas dos israelitas para que eles obedecessem à palavra de Deus. Deus não levou todos eles ao deserto para que eles não se esquecessem dos decretos, ordenanças e leis de Deus. Mesmo depois de entrar na terra de Canaã, Deus fez tudo. Mesmo que os israelitas não marchassem ao redor de Jericó 7 vezes, Deus ainda poderia tê-la destruído. Mesmo que Moisés não erguesse o seu bordão no Mar Vermelho, Deus ainda poderia dividi-lo. Da mesma forma, em um momento, Deus pode remover todas as dificuldades que nos atrapalham, mas o motivo de não fazer isso é porque Ele quer que sempre dependamos dEle, buscando e orando a Ele. Sua profunda vontade contida nisso é para nos tornar em sacerdotes reais, quando voltarmos ao reino dos céus. Aqueles que não creem em Deus, enquanto vivem nessa terra, nunca entrarão no reino dos céus. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Já que Canaã representa o reino dos céus, aqueles que desobedecem a Deus, porque seus corações se afastaram, não podem entrar no céu. Vamos ver o versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver, em qualquer de vós, perverso coração, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme, até o fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar. Porque eles não puderam entrar? Por causa da incredulidade.
A sua desobediência é um sinal pelo qual podemos reconhecer facilmente a incredulidade dos seus corações. No capítulo 3, versículo 18 diz: não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pessoal, em nossa vida diária, o Deus Todo-Poderoso está constantemente peneirando através daqueles que têm fé e daqueles que não têm. No lugar de focar em todas as circunstâncias que encontramos, vamos nos perguntar: como eu posso obedecer à vontade de Deus e viver minha vida, dependendo apenas da palavra de Deus, através dessa situação? Irmãos e irmãs, devemos sempre estar conscientes de Deus. Devemos também sempre dar graças em todas as circunstâncias pelo resto de nossa vida. Vamos prosseguir em conhecer a Deus ainda mais e graciosamente participar na providência do Pai e da Mãe. Esperando que nós temamos a Deus e sejamos abençoados todos os dias, eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.